Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e agora vamos falar de uma notícia do Peru. Exatamente, essa notícia aconteceu lá no Peru por causa de desdobramentos da Operação Lava Jato. Como todo mundo sabe, a Odebrecht tinha obras em outros países e a corrupção da Lava Jato também foi para esses países e parece que o Lula está envolvido. Tem o presidente Hugo Chávez, que já morreu também, que tem um certo grau de envolvimento. Então a Lava Jato conseguiu contaminar por onde ela passou. E essa é uma notícia muito esquisita, porque uma dessas testemunhas sobre a Lava Jato foi encontrada sem vida lá no Peru. A gente vai falar sobre isso, mas já que você está aqui, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Pois bem, uma testemunha-chave, no caso lá da Odebrecht no Peru, foi encontrada morta dentro de casa. Esse é um caso muito esquisito porque explica muita coisa do resgate do Brasil através da FAB, da ex-primeira-dama do Peru. Mas vamos analisar aqui primeiro essa notícia. José Miguel Castro, ex-gerente municipal de Lima e testemunha-chave em um dos principais casos de corrupção envolvendo as construtoras brasileiras Odebrecht e a OAS, lá no Peru, foi encontrado sem vida neste domingo, dia 29, em sua residência no distrito de Miraflores, em Lima. Castro cumpria prisão domiciliar por determinação do judiciário lá do Peru. Ele era ex-funcionário e integrou a gestão da ex-prefeita Susana Villagrán entre 2011 e 2014 e colaborava com a justiça no esclarecimento de pagamentos ilegais feitos pelas empreiteiras brasileiras, a Odebrecht e a OAS. Então, eles estavam tentando impedir um processo de revogação de mandato. Então, eles estavam, através desses depoimentos deste funcionário, José Miguel Castro, eles estavam tentando impedir um processo de impeachment do mandato da então prefeita lá de Lima. Todo mundo sabe que o Peru ficou muito enredado ou envolvido na corrupção da Odebrecht, né? Onde em países que a Odebrecht tinha obra, certamente tinha rastro de corrupção do pudim de pinga. O Nove Dedos, além de receber uma grana também e aquela planilha gigante montada com o nome da Gleisi Hoffmann, com o nome do Lindbergh Faria. Então a gente tinha o Palocci, então tinha muita gente envolvida, inclusive Dias Toffoli, que era o amigo do meu pai, nesse caso de corrupção da Odebrecht. Então essa planilha ficou muito famosa na época. Esse ex-funcionário integrou o governo e sabe de muita coisa. Ele foi preso e assinou um processo de delação premiada, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, porque isso aconteceu muito aqui no Brasil. O Palocci fez esse processo, fez esse acordo de delação premiada e acabou ficando livre de todas as acusações pelo Dias Toffoli, ministro indicado pelo pudim de pinga na época lá para o STF, e agora ele está livrando todo mundo, o Dias Toffoli está livrando todo mundo de todos esses processos de corrupção. Pois bem, esse sujeito aí foi encontrado morto na sua casa e o pessoal ainda não sabe as causas da morte porque não foram divulgadas até agora. As autoridades peruanas estão investigando. Então esse cara era a segunda pessoa em importância depois da prefeita do Peru, afirmou o procurador José Domingo Pérez, que foi responsável pela Operação Lava Jato lá no Peru. Esse Castro, que morreu, também figurava como um dos acusados no processo e era aguardado para prestar depoimento depois de tudo que eu falei da delação premiada. Isso, gente, eu acho que isso explica muita coisa, né? Porque há uns meses atrás, a FAB foi buscar essa mulher, a Nadine Heredia. A Nadine Heredia, para quem não sabe, é a ex-primeira-dama do Peru. O marido dela foi preso por causa do envolvimento na Odebrecht e ela também seria presa no dia seguinte. O marido dela está no Peru cumprindo pena e essa mulher aqui ia ser presa, mas o Lula mandou um avião da FAB lá para o Peru para resgatar essa criminosa
que pediu asilo aqui no Brasil. E agora ela vive aqui no Brasil embaixo da asa dos 9 dedos. O Pudim de Pinga gastou dinheiro nosso, gastou dinheiro do pagador de imposto para usar um avião da FAB para buscar essa criminosa lá no Peru e trazer aqui para o Brasil. O Brasil, se você for criminoso aqui, o Brasil é um lugar perfeito para você ficar, que você vai ser bem tratado pelo Lula e protegido pelo STF. Inclusive vão te isentar de qualquer culpa e capaz de você poder voltar para o seu país de origem zerado, sem crime nenhum. Aqui eu costumo dizer que o Brasil é o país da lavagem de crime, né? Você entra aqui, você está perdoado de qualquer tipo de crime. Então, o Lula mandou buscar essa coisa aí, essa mulher lá no Peru, trouxe para cá com a desculpa que ela pediu asilo e que ela precisava fazer um tratamento de saúde, então foi por problemas humanitários, por questões, né? Eu não gosto de usar essa expressão questões humanitárias, é um problema humanitário, porque questão é uma pergunta e problema é realmente um problema. E essa mulher tem sido um problema na nossa vida desde que o Lula mandou ela trazer ela aqui para o Brasil. Pois bem, a FAB agora, a Força Aérea Brasileira, impôs um sigilo de 5 anos sobre esse voo com a ex-primeira-dama do Peru. Os militares não quiseram divulgar o custo da operação que trouxe a Nadine Heredia para aqui, para o Brasil, depois do asilo concedido pelo Lula. Como eu já falei, é o cara que concede asilo a terroristas, César Battisti, enfim. Então a FAB impôs um sigilo de 5 anos sobre os custos de operação pagos por nós, que trouxe essa mulher do Peru para cá. Ela desembarcou em Brasília no dia 16 de abril deste ano, depois de receber asilo diplomático concedido pelo presidente eleito pelo TSE, Inácio. Ela foi condenada por corrupção, como eu já falei, no caso da Odebrecht. O marido dela está lá e ela fugiu, inclusive no mesmo dia que ela estava fugindo, a Polícia Federal estava na casa dela, a Polícia Federal do Peru, tá? Estava na casa dela e um avião da FAB estava pousando para receber essa mulher, para trazê-la aqui para o Brasil. Então, em resposta ao pedido do valor gasto pela FAB, o governo disse que a lei de acesso à informação se recusou a informar os valores pedidos, justificando que se tratava de estratégia das Forças Armadas. Agora vem cá, qual é a estratégia das Forças Armadas para trazer uma criminosa do Peru para cá? O que o Lula fez por debaixo dos panos que a gente não pode saber o preço desse resgate, dessa viagem, dessa criminosa para cá, pago com o nosso dinheiro? Eu costumo dizer que a lei de acesso de informação não serve para porcaria nenhuma aqui nesse país. A calcinha da Gretchen tem mais transparência do que essa bosta desta lei de informação. E o governo agora se recusa a informar o valor utilizado, gasto, para trazer essa criminosa para cá. Agora eu fico perguntando, o que o Pudim de Pinga sabe, ou o que essa mulher sabe, essa tal de Nadine Heredia, sobre o Lula, para o Lula ficar com comichão no loló para pegar um avião da FAB e mandar ela para cá? O que essa mulher ia falar no Peru do Lula? Né? O que a gente... o que o Lula tem a esconder disso tudo? Vocês acabaram de ver aqui pela notícia que um cara morreu. Que a testemunha foi encontrada morta em casa. Então esse cara também sabia de muita coisa, né? Então fica aí a dúvida, porque muita coisa ainda vai acontecer. A Operação Lava Jato não acabou lá no Peru, ainda tem desdobramento, muita gente vai ser presa porque muito dinheiro foi lavado no Peru, o dinheiro saía daqui, era no Peru lavado e depois era devolvido para cá. Tudo isso com a conivência de ministros do STF, eu acabei de citar aqui o Dias Toffoli, e o Lula sabe, certamente sabe de muita coisa, o que poderia evitar o impeachment dele, né? Trazendo a Nadine deve ter chegado, ô 9 dedo, é o seguinte, se você não me ajudar aqui, nesta merda toda que você fez, eu vou abrir o bico e você vai se ferrar aí no Brasil. Mas aqui no Brasil,
Como não existe lei, é um país sem lei, o Lula acabou de roubar o INSS debaixo do nariz aqui de todo mundo soube do roubo do INSS e ninguém fez nada. O STF não pediu 2 dias, não pediu 48 horas para ninguém se explicar, mas se tivesse envolvido alguém da direita nisso, o STF certamente ia falar que ia dar 48 horas e aí para os caras se explicar. Então a resposta da FAB foi assim: sobre a solicitação em comento, cumpre nos informar que as custas operacionais das aeronaves da Força Aérea Brasileira são dadas de acesso restrito, posto que são essenciais para os planos e operações estratégicas das Forças Armadas, cuja restrição de acesso decorre do sigilo legal previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 1778 de 1980, recepcionado pelo que prescreve o artigo 22 da Lei de Acesso à Informação, a LAI ou a LAI. Então, isso não responde nada, isso não é desculpa. Eu não sei que tipo de estratégia a FAB, a Força Aérea Brasileira, que já é uma das forças armadas que tá no saco, que não tem credibilidade nenhuma. O Exército só serve mesmo para capinar lote e pintar meio fio. A FAB só serve para resgatar vagabundo, para resgatar criminoso. Hoje a gente não tem nem mais gasolina para pôr nos aviões da FAB. Tem aqui, ó, aviões da FAB para autoridades ficam sem combustível e ministros fazem fila para voar. Eu quero ver se esse bando de vagabundo aqui vai enfrentar o povo dentro de um avião, né? Se bem que o cabeça de ovo levou a marmita de presidiário do Pinguço para ir no ginecologista, né? Ele e a mulher dele, foi todo mundo de jatinho da FAB para ir no ginecologista aqui em São Paulo. Então a Janja fica também trafegando por aí com aviões da FAB, mesmo ela não tendo sido eleita para nada. O Alexandre de Moraes também transportando a família, a mulher dele junto. E é isso, cara, é isso que a gente vive nesse país. Enquanto a gente não tomar alguma atitude, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo sempre, e a gente precisa ir para a rua sem a pauta de nenhum político, porque o país está cooptado e o poder emana do povo, e o povo, que é o povo, não está fazendo nada. Por isso que esses caras estão sambando na nossa cara. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar o meu vídeo com quem você gosta, para quem você não gosta. Assim o YouTube percebe que essas informações são relevantes e entrega essas notícias para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência e daqui a pouco a gente volta. Até já!